Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas para mais um conteúdo aqui do Café com Teologia. E hoje é a nossa coluna semanal sobre espiritualidade, né? Onde nós separamos textos do Novo Testamento para lermos e refletirmos sobre o seu conteúdo. É claro que é muito importante que você saiba que a espiritualidade é algo que nós devemos desenvolver na nossa vida. Não necessariamente a espiritualidade cristã, mas espiritualidade, seja da confissão religiosa que você faça parte, se você for uma pessoa cristã, independente da sua filiação religiosa, ou mesmo que você não tenha uma filiação religiosa, a espiritualidade não se limita a essas questões formais. E a espiritualidade é um convite para todo ser humano desenvolver na sua vida para ter uma vida mais equilibrada, mais humanizada, para que possamos nos tornar pessoas melhores a cada dia, né? E hoje eu queria separar aqui um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18, do versículo 9 até o 14, que diz: Para alguns que, convencidos de serem justos, desprezavam os outros, Jesus também contou essa parábola. Dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro coletor de impostos. O fariseu de pé orava para si mesmo desta maneira: Deus, te dou graças por não ser como os outros homens, gananciosos, injustos, adúlteros, nem como esse coletor de impostos. Eu jejuo 2 vezes por semana, pago o dízimo de tudo o que adquiro. O coletor de impostos, mantendo-se à distância, nem sequer se atrevia a levantar os olhos para o céu, mas batia no peito, dizendo: Deus, tem piedade de mim, que sou pecador. Eu vos digo que este desceu para casa justificado, mas aquele não, porque todo aquele que se enaltecer será humilhado, e quem se humilhar será enaltecido. Bom, como fazer para vencermos o pecado? Essa é uma pergunta que a gente deve fazer. Como podemos fazer para que o pecado não nos domine? Essa é uma preocupação que faz sentido para a espiritualidade cristã. Se você olha para si e se percebe uma pessoa pecadora, você está no caminho certo da superação das dificuldades que o pecado pode nos trazer. Embora você só constatou o óbvio, porque eu, você, sempre seremos pessoas limitadas. E somos pecadores, porque há uma diferença de uma coisa para outra, né? Somos limitados, ou seja, não somos e nunca seremos perfeitos. Nós erramos, temos escolhas equivocadas, temos decisões equivocadas, às vezes tropeçamos na caminhada da vida. Isso faz parte do processo humano de vivência. Agora, pecador, a gente poderia de alguma forma dizer que é aquela pessoa que sabe que o que ela faz é errado, mas continua fazendo de maneira consciente. Agora, o pecado deve ser entendido como Jesus nos mostra, e não como a religião tenta nos fazer entender que para a religião, na maioria das vezes, ser pecador é tão somente não pertencer àquela denominação religiosa. E isso é balela e manipulação tão somente. E nós vemos aqui no texto como essa tentativa manipuladora e arrogante de religiosos presos ao seu sistema religioso já acontece desde a época de Jesus. Não há nenhuma novidade nisso, né? Mas o pecado ensinado por Jesus é o processo de desumanização do ser humano. Não é o processo de desfiliação religiosa, de não filiação religiosa, não é a não frequência a um templo, não é ser de uma outra confissão que não aquela, não é nada disso e nem tampouco
se restringe a pautas morais, das listas que devem ser observadas, do que pode, do que não pode. Não, é uma coisa muito mais simples, ao mesmo tempo que mais profunda do que isso. Para Jesus e para o Evangelho, pecado é a desumanização. É todas as vezes que você se torna ou se deixa se tornar um objeto, alguém que pode ser usado e manipulado por outro alguém. Ou quando você acha que pode manipular as pessoas como se elas fossem objetos, como se elas fossem números que estão ao seu dispor. Quando você não considera que a outra pessoa também é um sujeito, também é uma pessoa assim como você, e é uma pessoa diferente de você, e, portanto, ela não pode ser manipulada para ser uma cópia exata daquilo que você é. E várias pessoas tentam fazer das outras seus objetos de uso pessoal. Patrões, empresários, políticos, religiosos, principalmente eles. Toda vez que um religioso acha que a medida da sua comunidade é a quantidade de pessoas que está lá ou a quantidade de arrecadação que ela produz, essa é uma maneira de olhar para as pessoas como sendo objetos, tão somente de olhar para a comunidade como sendo números. E quantas comunidades, quantos líderes religiosos hoje já não querem saber apenas naquilo que dá certo para encher as suas igrejas, encher os seus templos, de fazer dos seus templos casas de espetáculos e de shows, de jogar holofote, de ter cada vez mais e mais arrecadação e mais pessoas. Isso é uma relação pecaminosa, porque enxerga as pessoas não como indivíduos, mas como números. Porque se uma comunidade tiver 2, 3 ou 10 pessoas, a maioria das pessoas entenderá que tem algo de errado acontecendo ali, que Deus não está atuando ali, mas essas 2, 3 ou 10 pessoas não devem ser tratadas como seres humanos como elas são? Só tem valor se estiver em quantidade, se estiver em números? Se a resposta é sim, então você já está envolvido numa relação pecaminosa que desumaniza as pessoas e as relações, e que não se expressam apenas na igreja. Quando você enxerga que a sua família deve estar ao seu dispor, quando você enxerga que as pessoas que lidam ou trabalham com você são apenas peças de uma engrenagem, essa é uma mentalidade pecaminosa. Isso sim. Jesus nos chama para o processo de humanização das relações, né? Porque Deus nos faz capazes de relações essenciais e quando pecamos, desumanizamos essas relações e aí nos afastamos daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por outro lado, se você olha e faz a análise que você é uma pessoa santa, significa que você não está nem perto de compreender o que é o pecado e principalmente como superá-lo e ter uma vida mais humanizada e mais próxima do Evangelho. Se você se considera uma pessoa ungida, cheia da graça, uma pessoa cheia da unção, uma pessoa que vê o que ninguém vê, você está muito enganado daquilo que Jesus representa. E veja, esse caso não é contemporâneo, é antigo, é antigo. Tem ali um fariseu, um religioso acima de qualquer suspeita, considerado um homem de Deus. E ele, quando ora, ora para si mesmo. Ele dá graças a Deus por ele mesmo. Você já viu pessoas que agradecem a Deus pela sua própria vida? Isso é uma expressão íntima e verbal da sua própria arrogância e da sua própria autossuficiência. Esse homem agradece pelo fato dele ser como ele era, dele não ser igual aos outros homens. Uma evidência da arrogância é quando a pessoa não se sente igual às outras pessoas. Quando ela acha que o tropeço só acontece com o outro, que o erro só acontece na casa do outro, que ele está a salvo e está livre
de qualquer problemática típica da humanidade. Essa é a arrogância que esse religioso aqui expressa. E aí ele diz como ele enxerga as outras pessoas. Ele enxerga essas pessoas como gananciosos, injustos, adúlteros, sempre uma pauta moral, né? Que esconde a intimidade de quem essas pessoas são na realidade. E ele diz, olha, eu jejuo 2 vezes por semana, pago dízimo de tudo o que eu adquiro. Ele é o funcionário do mês da instituição religiosa, né? Ele é aquele que cumpre a legalidade que é estabelecida. E como tem gente que acha que a espiritualidade é bater metas, que a espiritualidade é cumprir as metas religiosas que são estabelecidas. Eu dei o meu dízimo, agora eu estou livre. Não preciso nem cuidar do pobre que passa necessidade, porque a minha parte eu já fiz, dei o dízimo lá na igreja. Eu jejuo 2 vezes por semana. Não importa se eu sou uma peste para as pessoas que convivem comigo, se eu sou insuportável nas relações humanas que eu tenho, mas eu jejuo 2 vezes por semana e ainda faço questão de contar isso para todo mundo. É uma triste realidade de como a religiosidade acaba nos afastando da verdadeira espiritualidade. E aí o texto bíblico diz que vai o cobrador de impostos. Cobrador de impostos que era considerado o pior dos pecadores pelos judeus daquela época. E o texto diz que ele tem uma percepção muito diferente, ele sequer se atreve a olhar para o céu, a olhar para cima, porque ele tem vergonha das práticas que ele faz como cobrador de impostos. Tem muitas pessoas que fazem práticas até piores e nem vergonha sentem mais, e fazem até coisas em nome de Deus e nem vergonha sentem mais, ainda tem a maior cara lavada de falar diante da comunidade que é ungido do Senhor, né? Esse homem era um pecador, sim, ele fazia coisas que não eram muito aceitas, né? Que não eram muito dignas, mas ele se envergonha, ele sente uma profunda vergonha disso. Ele nem sequer consegue levantar os seus olhos, porque ele sabe que ele faz coisas erradas. E eu já vi várias pessoas, talvez seja o seu caso, de dizer: eu sou todo errado, eu não presto, tudo que eu faço está errado. Olha, cuidado com a autocomiseração também, tá? E cuidado para não acreditar no que querem que você acredite, que você não vale de nada, que você não presta, que você é incapaz de tudo, que você é um ser de segunda classe, porque não é assim, não. Porque você também foi criado conforme a imagem e a semelhança de Deus. Porque você também é filho e filha amada do Pai. Você também é convidado, convidada para ser abraçado e acolhido pelo Pai de Jesus de Nazaré. Jesus também acolhe a você, a mim e a qualquer pessoa. Tentaram mostrar para você que você é o pior de todos, mas isso não é verdade, porque você é igualmente amado e amada por Deus. E as pessoas vaidosas que se negam a se enxergar assim, que se negam a se ver como seres humanos, meros seres humanos, com qualidades, mas também com defeitos, essas pessoas que se acham superiores é que estão distantes desse processo. E aí o publicano bate no peito e diz: Deus tem piedade de mim. Eu sou um pecador. Ele se admite como pecador. E esse é o passo da cura, se admitir como pecador e confiar na piedade de Deus. E confiar na misericórdia de Deus e não nos seus próprios feitos, nos seus próprios méritos, na sua própria santidade. Ele confia na misericórdia de Deus. E aí Jesus diz: eu te digo que esse, que se reconhece pecador, que não se vê como uma pessoa melhor do que quem quer que seja, que se reconhece como alguém carente e necessitado da misericórdia de Deus e é nela que ele confia, esse sim desceu de lá justificado, tornado justo pela fé, pela graça,
pela confiança na misericórdia de Deus, porque isso é fé. Fé não é transportar os problemas, fé não é um passe de mágica que faz com que as coisas mudem, porque não é assim que acontece. Fé é confiar na misericórdia de Deus, mesmo quando as evidências são tão distantes disso. E ele confia, e Jesus diz que ele desceu de lá justificado. Mas aquele que confia em si próprio não desceu de lá justificado, ele desceu do jeito que ele subiu, confiando em si mesmo, confiando na sua própria exaltação, confiando nos seus próprios méritos. E se você quer ser não uma pessoa santa, superior, mas uma pessoa melhor, não melhor que os outros, mas melhor a cada dia, uma pessoa mais humana, uma pessoa mais sensível, uma pessoa que desfruta mais da graça de Jesus a cada momento, reconheça-se como uma pessoa pecadora, como uma pessoa limitada, mas também não se rebaixe tanto, porque não foi para isso que Deus te fez, não. Se reconheça como uma pessoa que a cada dia precisa ser melhor. E essa busca é a busca da espiritualidade. Ser uma melhor pessoa, um melhor marido, uma melhor esposa, um melhor pai, uma melhor mãe, um melhor filho, um melhor amigo, uma melhor vizinha que seja, um melhor ser humano. Porque é para isso que Jesus nos chama. E se nós formos melhores seres humanos a cada dia, nós refletiremos graça, bondade, sensibilidade, e nós ajudaremos a construir um mundo melhor. Se não o mundo inteiro, pelo menos o mundo de algumas pessoas de uma maneira melhor, mais colorida, mais apaziguada e com mais presença da graça de Deus. Se você gostou desse vídeo, deixe a sua curtida, inscreva-se no canal e a gente se encontra nos próximos conteúdos do Café com Teologia. Desejo para você e para sua família uma semana de paz e de tranquilidade e que você possa, no final dessa próxima semana, ser um ser humano melhor do que quando ela começou. Um abraço, até a próxima.